Graças ao Senhor mais uma noite que Ele nos contempla. Bom é estar aqui na casa do Pai. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, se Deus me formou, e quem poderá para vós? Tem muito coração gritando aqui. Oh, se eu subir, eu sei que lá está seu nome. Como o profeta Jonas, mas nunca poderei me teu olhar. Ninguém se esconde, ninguém foge dele. Tu és o Deus que me sonda. Ele está sondando. Ele nessa noite está te vendo. Ele veio aqui e conhece a tua aflição. Mas de uma coisa eu sei por toda a minha vida. Você já cantou isso, mas cante mais uma vez. Adorar é o que sai. Aleluias! Prisões, mesmo que seja no grande peixe, nada vai conter tua voz, nada vai calar, Senhor. Aleluias! Eu não sei se você sente a presença dele, mas eu sinto. Aleluias! Oh, não estou falando clichê não, querido. Não estou falando mesmo. Até porque eu tenho uma cisma com isso, eu sinto, não estou sentindo. Eu não vou falar. Aleluias. Tá fácil aqui nesse lugar. Tá fácil. Glórias. Acho que junta a presença, junta o nervosismo, junta tudo. Mas ele está aqui neste lugar. Santo. Aleluias. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Por isso que você acabou de cantar assim, ninguém foge. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Não tem como fugir, né? Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso?
pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, privilégio de poder falar a tua palavra, Senhor. Não seja eu, mas a tua boca, Senhor. Que seja a tua boca falar aqui aquilo que tu queres, Senhor. Graças damos por tudo, no nome santo de Jesus, amém. Dou graças ao Senhor pela oportunidade que me concede e agradeço mais uma vez a pastora pela confiança e o carinho depositado a nós. Nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida que vai além, né, das paredes da igreja. Todo mundo sabe, né? O grande peixe, o peixe que engoliu o profeta, ainda que não creiam, ainda que não acreditem, ainda que façam chacota, mas sabem o que aconteceu. E eu já falei isso aqui, repito somente, certa vez eu vi um senhorzinho falando que temos que crer o que a Bíblia diz, é tudo verdade, 100% verdade, não existe uma vírgula que não seja a verdade. E esse senhorzinho, ele dizia na sua simplicidade que se a Bíblia dissesse que Jonas é que engoliu o grande peixe, estava certo, está feito. Foi ele que engoliu, pronto, acabou. Mas era enorme, foi ele que engoliu. Então eu creio que você também crê nessa verdade. Tá? Deus faz como ele quer. Estamos diante de um profeta, um homem de Deus. Eu não estou falando de uma pessoa que não crê, descrente. Estamos falando de um homem que foi levantado, a profeta foi ungido, eu não sei como, né? Não se conta a história, mas o livro em que nós entendemos que ele escreveu, está claramente ele contando, óbvio que não deve ter sido no momento que aconteceu, mas depois, tudo aquilo que aconteceu com ele, uma experiência grandíssima. Um livro que está recheado de milagres. Um livro que Jesus deu validade. Jesus disse o sinal do profeta Jonas. E Jesus não falaria algo que fosse uma historieta. Então, é verdade, sim. É interessante que este homem, ele vem também das proximidades em que Jesus viveu. Ele vem de Gat-Hefé, que seria próximo do sudeste de Nazaré. E certa vez eu lendo um comentarista, ele dizia o seguinte, que quando Natanael diz, porventura, podia vir alguma coisa boa de Nazaré, e esse comentarista diz, ele esqueceu que lá bem próximo dali veio Jonas, muito antes de Cristo. Jonas veio daquela região. É interessante que este profeta, por conhecer a Deus, ele traz algumas profecias, tem reis falando sobre a questão de devolver territórios para Israel. Ele viveu, pelo menos é o que se classifica, no período de Jeroboão II, rei de Israel. A terra estava dividida, reino sul, reino norte. E Jeroboão II, como rei de Israel, recebe uma profecia vindo deste profeta Jonas, filho de Amitai. Jonas significa pombo. E, segundo os comentaristas, dizem que poderia ser seu pai, quando colocou profetizando, pois no Oriente tinha muito isso de colocar o nome, profetizando sobre o seu filho, que seria livre, que voaria mais alto, ou que, provavelmente, para que o seu espírito fosse dócil, tranquilo. Não sabemos. Talvez o dócil, tranquilo, e o voar longe, os dois se complementaram. Estamos diante de um profeta que recebe uma ordem, um dos poucos profetas, que recebe uma ordem contundente, recebe algo pesado, recebe algo, como eu falaria, com uma grande... vou trocar a palavra que não vai vir, mas uma grande responsabilidade, pois não era para profetizar para o seu povo, era para profetizar para o inimigo
do seu povo, um povo inimigo. O povo de Nínive, o povo da Assíria. O Império Assírio era o império mais cruel que existe. Você já ouviu aqui muitas pregações. É um império que, se você depois quiser em casa ler, leia um pouco Naum, os primeiros versículos do capítulo 3. Um povo sanguinário. Um povo que talvez foi influência para os romanos, pois dizem que os romanos eram sanguinários. Os assírios eram. Já falei em certa pregação aqui que os assírios eles faziam jogos mortais. E jogos mortais era pilhas de crânio, tá? Brincava-se, jogos com crânio. Eles torturavam as pessoas tirando a pele viva. Você imagina? Pegaram alguém vivinho, imagina aí, enfermeira, tá? E puxando a pele aos poucos, todinha, tirando do corpo. Outras coisas mais, alguém já gritou Jesus, então não vou nem te contar o restante. Mas se você estudar, você vai perceber a crueldade daquele povo. Era um povo que quando chegava sobre uma região, eles devastavam. Eles arrancavam todos dali e levavam embora. Traziam outros povos e deixavam uns poucos e misturavam para quebrar a identidade, quebrar a língua, quebrar tudo o que você possa imaginar. Um povo misto, um povo trocado, complicado, vários deuses, várias crenças. Tudo isso eram os ninivitas. Jonas, quando recebe uma palavra que a princípio, entenda bem, por favor, para você depois dizer que eu estou falando coisa errada. A princípio, podia ser para a alegria de Jonas, porque a palavra é de condenação. A palavra é de, pesar. A palavra que vem para Jonas, ela diz, olha, vai lá, clama, levanta-te, uma ação. Tome posição, levanta-te, vá, e proclame contra a cidade de Nínive. Fala contra ela. E Deus diz, a malícia, a maldade, o pecado subiu. Em outras palavras, eu não suporto mais. Você vai lá e vai ensinar. Mas Jonas, ele conhecia Deus. Jonas sabia quem era Deus. Mas Jonas era um pouco desobediente, vamos colocar assim. Na mesma hora ele pensa, como eu vou profetizar para um povo que é inimigo, apesar da palavra ser contrária, apesar da palavra ser condenatória, mas em outra, eu sei que tu és um Deus piedoso. Eu sei que tu és um Deus misericordioso. Eu amo esse versículo e creio que você também ama, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que elas se renovam o que a cada manhã. Olha que coisa linda. Eu não sei você, mas se as misericórdias não se renovassem sobre a minha vida, eu não estava aqui há muitos anos para contar a história. E creio que você está no mesmo barco que eu. Ele sabia da misericórdia, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você vivenciar. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é acontecer na sua vida. A gente costuma dizer, e pai e mãe falam muito isso, né? Era bom abrir a cabeça ao meio e tentar colocar esta verdade, para que você entendesse. Porque uma coisa é você falar de, outra coisa é você viver. Muitas das vezes nós pecamos, erramos, falhamos e nos sentimos constrangidos, mas vem a misericórdia do Senhor quando você se arrepende, a graça dele sobre a tua vida, e você é abraçado, amado, protegido, e você diz, meu Deus, eu não merecia. Esta é uma das minhas orações, Senhor, eu me sinto constrangido pelo teu amor e a tua misericórdia. Jonas sabia disso. Então, quando Jonas ouve aquela palavra, ele deliberadamente resolve fugir. Eu estou pregando porque nós estamos falando do mês de processo. E ele passou por um processo que ele provocou. Ele passaria naturalmente. Entenda isso. Porque muitas vezes nós falamos do processo para que você chegue na promessa, na vitória. Mas você também passa processo no teu chamado. Falava ontem. As meninas diziam, eu acho que amanhã eu vou falar sobre Jeremias, que eu amo, paixão. Eu vou falar sobre Jeremias. Mas aí Jonas ficou junto comigo. Falei, eita, tem Jonas por aqui. Tem Jonas por aqui. Eu falei, Senhor, que eu não seja este Jonas. Se você é Jonas, por favor, reconsidere a tua trajetória. Agora entenda uma coisa, que como eu já falei aqui, todas as vezes que você, como pregador, pode passar um zumbido de uma moça que fala contigo. Vou te explicar. Quando você já está na reta de entregar alguma palavra, qualquer coisa que você ouve, você fala, epa, ó. E hoje de manhã eu ouvi, estava junto do Diego, e quando ele falou algo, eu já estava meditando desde Jonas ontem, ele falando um pouco da sua história, ele me disse assim, não existe coincidência. Aí eu, epa.
E como diz os pentecostais, existe jesuicidência. Aquilo que você acha que você simplesmente resolveu fazer, até errando e pecando, saiba que Deus está no controle de tudo, porque nunca é pego de surpresa. Ele sabia ou não sabia que Jonas ia fugir? Sabia. Mas ele ensinaria a Jonas bonitinho a lição. Jonas levanta-se para fugir diante da face do Senhor, como se pudesse fugir diante de Deus. É por isso que eu cantei propositalmente, Salmo 130, também li no início do culto propositalmente, para já preparar o teu coração. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondaste, me conhece meu deitar, o meu levantar, o meu sentar. De longe conhece meu pensamento. Para onde fugirei da tua face? Se eu for para o inferno, ali tu estás. Se eu estiver nas asas da alva, ali tu estás. Ei, não tem como se esconder de Deus. Mas eu queria dizer um segredo para você que não é segredo. Você sabia que até hoje tem gente fugindo e achando que pode fugir de Deus? Você acredita que tem gente até hoje achando que pode surpreender a Deus? Jonas iria descobrir a pele que Deus é o Todo-Poderoso. Isso me encanta. Quando eu sei que Deus é o dono do universo, é Senhor, controla todas as coisas, que o que você fizer, uma vírgula, Ele já sabe, e que tudo aquilo que você fizer, você pode ir até onde você quiser. Ali Ele estará com você. Você não foge. Portanto, volte nessa noite. Jonas, então, ele paga a passagem para o seu sofrimento. Ele resolve ir, como os historiadores, para um lugar da Espanha, que até então, para o mundo daquela época, era um lugar mais longínquo. Ele muda a rota, a ordem de Deus vai para Nínive. Ele diz, não. Ele toma por si mesmo a responsabilidade. Ora, tem uma coisa que bate muito em mim. E eu creio que também pode bater em você, é que muitas vezes nós estamos todos os dias, eu não sei a tua oração, mas a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade. E nós somos tão hipócritas, me perdoe, não fica chateado não. Que a gente diz assim, assim na terra como é no céu. Que nada. No céu realmente a vontade de Deus é plenamente, mas na terra, de fato nós cumprimos. E eu ouvi certa vez uma senhora dizer que toda oração, o Senhor ouve. Não tem esse negócio. O Senhor não ouve, Ele só não responde. Quando Ele não quer, não adianta. Tudo se fecha. Aquele profeta, então, ele atrai a tempestade. Muitas das vezes, nós falamos, irmão, está atravessando a tempestade, está passando na luta, o Senhor está no controle dela. Aqui também o Senhor estava no controle, mas quem trouxe a tempestade foi Jonas. Cuidado que você pode estar andando de um lado de Jonas. Cuidado que você pode estar no mesmo navio que Jonas. Ei, se você estiver andando com ele e ele está errado, vai vir tempestade sobre a tua vida e ninguém terá o poder de tirar a tempestade. Foi falado aqui sobre Jó e Jó disse, Senhor, eu queria que tivesse um tribunal, que eu pudesse contender com alguém, um ser humano, mas quem é que vai defender a minha causa? Eu e o Senhor. Ninguém pode defender. Quem é que vai entrar no meio entre Deus e o homem? Hebreus também vai dizer, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ei, ninguém foge da face do Senhor. Ninguém tira você da mão de Deus. Entenda isso. Jonas, ele está no barco, ele atrai a tempestade e ele vai dormir. Não é um sono, não é um sono de descanso. É um sono de alguém que está na desobediência, no torpor. É alguém que está dormente, como diz a passagem. É alguém que perdeu a consciência de quem era. Esqueceu da sua identidade. Esqueceu que era um homem que aonde ele andasse, ele era ungido para trazer a bênção. Pelo contrário, ele estava trazendo maldição. Porque quando andamos com pessoas desobedientes, o que nós atraímos é isso. Quando andamos com pessoas que muitas das vezes estão erradas, fugitivas, o que nós trazemos sobre a nossa vida é peso. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está se parecendo, cuidado com quem você está conversando, cuidado com a influência que está vindo sobre a tua vida. Será que tem trago bênção para você? E quando aqueles homens veem a tempestade, os marujos ficam com medo. Eles ficaram totalmente apavorados, marujos com medo de tempestade. A tempestade era violentíssima. Ele diz que cada vez ela
aumentava. Cada vez ela se avolumava mais e mais. Lançam a sorte e a sorte cai em quem? Em Jonas. Não poderia cair em outro. Podia fazer qualquer tipo de sorte. Quando você está marcado por Deus, entenda isso. Aonde você estiver, você vai ser achado. E quando cai a sorte nele, eles vão até ele e dizem: de onde tu vens? Me declara, fala tudo. E Jonas vai dizer: eu sou hebreu. Temo a Yahvé, teme mesmo? Não. Porque se temesse, não estaria naquela situação. Eu temo a Yahvé, e aí eles ficam apavorados. Ora, pagãos, homens incrédulos ficam apavorados, porque começam a compreender o peso do que eram as palavras daquele homem. E ele disse: só tem uma forma, me jogue ao mar. E no primeiro momento, eu entendo que eles não quiseram jogar, eles tiveram medo. Eles tiveram mais temor que o próprio profeta. Mas, como a tempestade crescia mais e mais, eles foram obrigados a jogar. E imediatamente o mar se acalmou. Você quer ver o mar calmo? Lança Jonas ao mar. E aí, quando Jonas cai, Deus já tinha preparado um grande peixe. Que peixe é esse? Não sabemos. Há uma discussão enorme, baleia não pode. Né? Hoje mesmo eu estava lendo e disse que tem um peixe chamado cão do mar. Descobri isso hoje. E esse peixe já foi constatado que ele pode engolir o ser humano sem mastigá-lo. E já foi comprovado, já se acharam fóssil. Já estudaram sobre isso. Cão do mar. Se foi o cão do mar, se foi... Não sabemos o que foi. Eu sei que ele foi engolido completamente. E aí, Jonas, no segundo capítulo, começa a orar ao Senhor. Porque quando o crente está na prova, quando o crente está vivendo no processo, a primeira coisa que se deve fazer, e nem sempre faz, é começar a clamar. É começar a clamar, porque nós sabemos que o Senhor ouve todas as orações. Ei, muitas vezes você pode estar vivendo uma vida completamente errada, mas se você começa a clamar, a tua voz subirá aos céus. Aonde você estiver em todo esse universo, não importa no lugar mais longínquo, distante, sem tecnologia, mas a tua voz chegará ao céu e ele ouvirá. Mas a Bíblia diz que o Senhor não falou com Jonas. O que eu acho interessante é que aquele homem compreendeu que ele tinha trago a tempestade, porque ele não se queixa, ele louva ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos como esse profeta. Muitas vezes nós provocamos a tempestade, e quando estamos nela e começamos a clamar, nós entendemos que nós somos os causadores. Mas se você entender isso, se você começar a clamar, algo acontecerá no mundo espiritual. Sabe por que muitas das vezes nós não fazemos? Porque nós mesmos não cremos na oração. Ou se fazemos timidamente e acabamos com aquela sensação: será que foi ouvida mesmo? Ei, entenda uma coisa, tudo aquilo que você orou até chegar nesse culto, ou mesmo que você esteja orando aqui, Ele está ouvindo, querido. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo o teu choro, as tuas lágrimas, mas Ele também quer ouvir a tua adoração, Ele quer ouvir a tua palavra, Ele quer ouvir o teu salmo, Ele quer ouvir o que vai estar dentro do teu coração, o teu cântico. Entenda que tudo aquilo que tu estás clamando, resposta do céu virá no seu tempo, no tempo de Deus. Tudo é no tempo dEle. Tudo é no tempo dele. Jonas entenderia isso. E quando ele clama e quando ele se arrepende, ele começa a descobrir que ele foi levantado para ser instrumento de arrependimento. Nós temos aprendido aqui que o primeiro pilar do reino é arrependimento. Não tem como acontecer nada, não tem como sair nada do céu se você antes não tiver uma atitude nesta terra, e a primeira atitude sua é se arrepender. Aí eu lembro do filho pródigo, me permita abrir essa concessão, essa aspa, rapidinho, esse parênteses. O filho pródigo, ele só voltou, mas a primeira ação dele foi se arrepender. Cair no seu erro, cair em si mesmo. Olhar ao seu redor e perceber que não tinha nada para ganhar ali, então ele se arrepende. E o arrependimento ele tem que ser genuíno. A pastora falava ontem algo, e ela já falou tantas vezes.
Mas há momentos que as coisas tocam. E ela me falava sobre a questão do reino, e ela disse, se não sair do coração, se não estiver no coração, se não brotar do coração o entendimento do reino, de nada vale. E eu ouvi, fiquei calado, e fiquei pensando, será que de fato eu estou vivendo esse reino? Será que ele realmente está aqui dentro? Para que ele possa fluir. Como Jesus disse, se creres em mim, rios de águas vivas fluirão. Como é bom você andar com gente, eu vou bater de novo nessa tecla, desculpa. Mas como é bom você andar com gente que tem mais de Deus, que flui dentro dele águas. Você sai saciado, restaurado, não por causa dele, mas pela presença que emana dele através de você. Eu não sei você, mas eu gosto de andar com gente de Deus. Não é gente de bem, não, é gente de Deus. É gente que vai fluindo sobre a tua vida. Né? É gente que você não perde, eu vou dizer como nordestino, você perde a estribeira, você quer estar perto, você quer agarrar, você quer abraçar, porque o que vem da vida dele, da vida dela é algo tão profundo e tremendo que você deseja ter mais de Deus, porque ele flui para a tua vida. Jonas, este homem, ele vivendo essa situação, Deus dá ordem quando percebe arrependimento, quando vê o arrependimento, e ele é vomitado na praia. Eu achei interessante que provavelmente ele foi vomitado na praia de Jope. Foi aonde ele tomou o barco. Ele podia ir para Nínive ou ele escolheu Tarsis. Então ele voltou para o ponto zero. Entenda uma coisa, você pode dar a volta ao mundo, você pode ir aonde você quiser, eu falei mesmo, quiser. Mas se não for a vontade de Deus, não adianta. O processo de Deus na nossa vida, ele vai continuar, mas você vai precisar buscar um retorno e muitas das vezes vai voltar ao ponto zero para continuar de novo. Diz que aí, quando ele foi vomitado na praia, ele resolve então ir para Nínive. E provavelmente muitas pessoas assistiram aquele espetáculo, que deve ter sido horroroso. Ser vomitado de um peixe, não devia estar limpinho mesmo. Você imagina o mau cheiro. Essas pessoas mesmo. Imagina como que ele foi, todo o processo de se limpar, porque quanto mais você desobedece, mais trabalho você terá. No mundo espiritual é como no mundo material, em que você é reprovado. Gente, coisa dura é ser reprovado. E ter que repetir tudo de novo. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo até mesmo espiritualmente. Me perceber e você falar, Senhor, por que eu estou passando tudo isso de novo? E você acha que eu encontrei resposta? Não, eu já sabia. Eu tinha ciência, mas dói tanto você ter que voltar novamente. Então agora ele volta para o ponto zero, resolve ir para Nínive. Quando ele chega na cidade, que andava 3 dias, era enorme, muros enormes. Conta-se a história que 4 carros emparelhados ficavam na muralha de Nínive. Uma cidade que os historiadores, conta-se, que estava tinha vivido um eclipse, que para eles era um augúrio, algo terrível dos deuses. Tinha sido assolado várias vezes por pragas. E de repente chega um homem que foi vomitado pelo peixe, porque a história com certeza chegou lá. E aquele homem, ele começa a pregar contra a cidade, contra o pecado, e ele começa a falar com certeza, duramente. E aquelas pessoas, eles vão se arrependendo, e vai acontecendo um movimento, vai acontecendo algo tão estrondoso que chega ao palácio, e quando chega ao palácio, o rei não se revolta. Pelo contrário, o rei resolve também se humilhar. A colocar sacos, cinzas, pelo de bode cru, colocar sobre o seu corpo, a sentar sobre as cinzas, a começar a chorar. O rei lança um decreto. Ninguém ia se alimentar, todos resolvem clamar, a chorar. E uma das coisas que, como eu já falei no início, torna a repetir a misericórdia de Deus, é que Deus, quando olha a atitude daquele povo, Deus diz, não, eu vou dar o escape. Então Deus muda a sentença daquela cidade.
Deus muda a história daquele lugar, através de Jonas. Mas entenda uma coisa, que nem sempre ser usado por Deus, ainda assim você aprendeu a lição. Você pode até ficar escandalizado. Mas muitas das vezes, nós somos usados por Deus, mas se não formos pregados totalmente, se não vivemos exatamente aquilo, muitas vezes nós somos só instrumentos. Mas não temos o total aprendizado. E Jonas sai daquela cidade, ele deveria sair feliz, alegre, contente. É como um pregador que prega para 120 mil pessoas. E olha que tinha muito mais lá, porque muitos acreditam que, pela expressão, ele podia estar se tratando de crianças. Ele sai da cidade e podia sair super feliz. Você já imaginou? Pregar uma palavra de condenação e as pessoas entenderem que se humilhar, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, então eu perdoarei. Essa palavra foi para Israel, mas essa palavra estava se cumprindo para os ninivitas. Eles estavam se humilhando e o Senhor mudando a sorte, mudando a história. E Jonas era para sair felicíssimo, porque foi um grande evangelista que ganhou 120 mil, ou muito mais do que este número. Mas pelo contrário, Jonas sai de lá com muita fúria. Porque muitas das vezes nós não entendemos a graça. Muitas das vezes nós não compreendemos. Eu vejo a graça do Senhor neste livro. Não era a época da graça, mas a graça, quem diz que precisa de época? O Senhor é o Senhor da graça, o dono da graça. Eu vejo a graça do Senhor nesta história, né? O favor imerecido. Nós não merecíamos. Eu acho que todos os dias devíamos falar para nós mesmos que a salvação é graça. Que eu e você não fizemos nada, e não faremos, nem faríamos nada para merecer. E aquele povo teve também. Jonas estava aprendendo uma lição que, apesar de ele ser o povo escolhido, mas que Deus é o Deus de toda a terra e dos gentios. E como Deus dos gentios, Deus também aprove a ele a salvar os ninivitas. E quando ele sai enfurecido. E conta a história que levanta em um dia uma borboreira. Cresce. E Jonas fica feliz com aquela sobra, mas no dia seguinte o verme consome. E Jonas fica irritadíssimo. E o Senhor dá a lição a ele. Jonas, por que você entende? Se você está irritado por causa de uma borboreira, não teria compaixão de todas aquelas almas? Jonas precisou aprender da pior forma possível. E aí você me pergunta por que eu estou explanando essa história. É porque muitas das vezes nós estamos como Jonas, fugindo. Está fugindo de onde, Jonas? Está fugindo de quem? Por que você recebeu um chamado? Uma das coisas mais lindas é você receber um chamado de Deus. Uma das coisas mais lindas é você servir ao Senhor. Você já conseguiu mencionar, imaginar, pensar, refletir sobre o privilégio de você servir ao Deus da glória? Seja no mais simples serviço que for. Você poder servir ao Senhor. O que mais nós clamamos e pedimos é: Senhor, usa-nos. Senhor, faça a tua vontade. Mas quando a vontade dele é esclarecida para nossas vidas, sabe o que acontece conosco? Nós desobedecemos, nós fugimos, nós abrimos mão do chamado, nós achamos que podemos sair das mãos do Senhor. Uma das orações nossas é que: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Você já experimentou fazer essa oração realmente a sério? Você já experimentou realmente falar para o Senhor: Senhor, custe o que custar, mas a tua vontade eu vou obedecer? Porque quando você realmente faz de coração sincero, entenda que quando você realmente fazer essa entrega de corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, quando você fizer essa total entrega, Ele realmente não vai permitir você sair do caminho.
Certa vez eu vi uma irmã e até me chocou, ela disse: livre-arbítrio? Não existe. Falei, não, existe sim. O homem pode escolher. Mas eu entendi o que aquela senhora estava dizendo. A melhor coisa é quando você entrega o teu livre-arbítrio nas mãos do Senhor. A melhor coisa é quando você entende que Ele tem toda a sabedoria para conduzir. Porque se Ele estiver conduzindo todas as coisas, você não perguntará para quê, por quê, mas perguntará, para quê, Senhor? Você já começou a perguntar para si, por que das tempestades da vida? Muitas das vezes não entendemos, mas muitas das vezes nós entendemos exatamente o que está acontecendo. E eu vim nessa noite, talvez não falar uma coisa que você gostaria de ouvir, mas talvez você esteja passando por processos terríveis na vida, porque você provocou este vento. Tente em 30 segundos pensar, como foi a sua oração lá atrás? Eu vivi uma situação assim. Falei, Senhor, custe o que custar. A gente não faz aquela oração empolgada? Eu digo empolgado. Senhor, custe o que custar. A tua vontade, doa quem doer. Mas nós, no mesmo tempo em que fazemos a oração, nós entregamos um projeto para o Senhor mentalmente. E sabe como que é? Muitas vezes a gente vai dizer, custe o que custar, mas Senhor, pode ser por aqui, primeiro eu caso, aí depois, Senhor, eu tenho uma casa, né, Senhor, vai sendo por aqui. É só um exemplo. Só um exemplo. Senhor, custe o que custar, mas, Senhor, assim, assim. Senhor, custe o que custar, mas, fulano, eu sei que fulano vai me abençoar. E esse custe o que custar acontece como Jonas, não é uma tempestade que se levanta, mas são portas que se fecham. Falar que nem Marquinhos, você está conseguindo entender isso? São portas que se fecham. São choros que ninguém ouve. São noites que você não dorme. Pode ficar tranquilo que estou com vontade de chorar, mas eu durmo até demais. São incompreensões que você recebe no meio do caminho. São frustrações e dores que vêm para a tua vida. E aí, Jonas vai continuar? Enquanto Jonas continuou no barco, a tempestade continuou aumentando. E eu me arrisco a dizer que se Jonas não fosse lançado daquele barco, o barco quebraria. Eu aprendi muito cedo com a minha avó. Há uma oração que eu não entendia muito, mas eu fazia, sem entender. Senhor, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Dura coisa é quando você está atrapalhando uma situação. Não seja isso. Não seja instrumento de justiça na vida de ninguém, porque se você for, uma hora o Senhor também vai acertar as contas com você. Jonas é o símbolo de um homem que entende quem é Deus, mas não viveu ainda a total experiência do amor, da misericórdia, da graça e da compaixão. Muitas das vezes nós queremos amar mais do que Deus, mas muitas das vezes a gente quer fazer o contrário. Nós queremos ser a justiça de Deus. A palavra era de duro pesar, mas era para ele ter amor, e ele não tinha. Ele não tinha a mínima compaixão. E muitas das vezes Deus permitirá passar processos na nossa vida para que a gente possa amar. Gente, amar custa. Amar dói. É fácil para você amar quando a pessoa está bem. Mas difícil você amar quando a pessoa te trai. Difícil você amar quando a pessoa te machuca. Você já parou para pensar que Jesus diz, amai os vossos, não os inimigos, ou estou errado?
Me ajuda aí, por favor. Para não falar besteira. Tem um terror disso. Ou é orar? É amar, é? Amar. Imagina. É você amar no processo que muitas vezes você provocou e entender que, se necessário, você voltará à escala 0 para fazer tudo direito. É você entender que a desobediência não leva você a lugar nenhum. E que você somente atrasará as coisas que Deus tem na sua vida. Que você simplesmente abre mão de viver experiências muito mais profundas. Eu fico imaginando que se Jonas, ele fizesse exatamente como Deus mandou, como não deveria ser a sua experiência pessoal muito maior? Por que nós insistimos tanto em desobedecer a Deus? Porque muitas das vezes, porque a nossa carne é tendenciosa, ela é má. E muitas das vezes, ela simplesmente, ela cisma que tem que ser do nosso jeito. Do jeito de Deus é muito melhor. Quantas pessoas que nós olhamos e vemos que tem algo tão lindo na vida, mas que insiste em continuar na mesma tecla. Eu quero terminar esta preleção dizendo para você que, com toda essa história, que com muitos erros, ela foi o antitipo de Cristo. Assim como Jonas viveu 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem, na sua morte. Perceba que quando Deus olhou para Jonas, já sabia todo o seu trajeto, mas ainda assim, ele usaria. Você percebe o amor dele? Você percebe a misericórdia com o próprio profeta? Num tempo em que ele, se tivesse desobedecido, quase não saía. Ele poderia ter morrido. Ele assumiu as consequências da sua morte. Mas ainda assim, Deus o fez ser sua boca. Eu termino dizendo para você, rogando, já que estamos falando do processo nesse mês, que não seja o provocador do processo. Não seja você a ser o provocador da tempestade. Mas se porventura foi você, reconsidere. Volte. Não fuja. Porque ninguém foge. Ninguém esconde. É o Senhor que sonda. Antes que eu fale uma palavra, o salmista diz, ele já sabe. Então muitas das vezes não falamos, mas pensamos. E ele vê o pensamento. Entenda que tudo aquilo que o Senhor quer de nós é que falemos na hora em que Ele mandar, mas que calemos na hora que Ele mandar calar. Convido você a ficar em pé no nome de Jesus. E eu rogo ao Espírito Santo que aquilo que eu não consegui falar, ou fazer você entender, que Ele te faça entender mais. Porque a palavra dele não é minha. Tantas coisas eu desejaria falar. Mas eu entendo que o amor dele é tão grande por você, que aquilo que precisava, ele falou. Não porque eu acho que a palavra não volta vazia. Em nome de Jesus, a minha oração é nesta noite que você possa reconsiderar a trajetória. Você percebe que ele não foi desmerecido como profeta, nem rebaixado, mas ele foi corrigido.
Mas o pai só corrige aquele que ama. Então, ainda que esta palavra seja dura, entenda que é para a tua correção, para o teu tratamento. Entenda que tudo aquilo que acontece, mesmo os seus erros, as suas faltas, ainda assim o Senhor não foi pego de surpresa. Ele sabia que talvez ia durar um pouco mais, mas que você chegaria onde Ele quer que você chegasse. E a minha oração nessa noite, eu rogo, que se tiver algum Jonas aqui no nosso meio, que volte rápido. Não seja você o causador da tempestade para esta igreja, para a tua família, para os teus. Porque quando você desobedece, não é só você que paga o preço. Muitos pagam ao teu redor também. Mas quando você obedece também, muitos são abençoados pela tua causa. Pai, no nome de Jesus, nessa hora eu oro pelos meus irmãos e com os meus irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos perdoa. Perdoa pelos nossos erros, nossas falhas, as nossas teimosias e dificuldades, Senhor. Perdoa muitas vezes porque nós somos o provocador de tempestades e não de bonança. Senhor, unge os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e nos ajuda a reconsiderar o trajeto. E ainda que seja necessário preparar um grande peixe, mas entendamos que é o Senhor que está ali e pode nos ouvir nas profundezas desse peixe. O que eu acho interessante é que o Senhor não falou com ele naquele momento, mas depois falou quando ele entrou na rota. A tua palavra diz, então veio a palavra do Senhor pela segunda vez e deu todas as instruções. No primeiro momento a ordem foi ir, Senhor. Mas no segundo momento a ordem foi dada claramente, as instruções foram dadas. Abre os ouvidos dos teus filhos nessa hora, para que compreendam, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, o que o Senhor está dizendo à igreja neste momento, aos nossos corações. E que possamos, Senhor, tomar posição diante de Ti, Senhor. Duro é para aqueles que querem recalcitrar, Senhor. Esta palavra foi para Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Não deixe, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. E que se for necessário sermos corrigidos, ainda assim entendemos que é o Teu amor para conosco, porque o Senhor não quer nos perder. Eu clamo a Ti, Jesus. Eu creio. E eu Te dou graça, Senhor. Porque a Tua palavra não volta vazia. Antes ela encontra um lugar, ela faz algo tremendo em nós. Graças Te dou por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Jesus, que palavra poderosa. Lança juntos ao mar. Às vezes é você mesmo que tem que voltar ao ponto de partida para poder seguir o destino a qual Deus tem para ti. Amém? Só faltou o Luciano completar assim. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito disse à igreja. Glória a Jesus. Deus te abençoe, pastor Luciano, pela profundeza da palavra, da revelação da palavra, nos direcionando e nos ensinando a voltar aonde nós paramos. Talvez você que precise voltar a fazer a obra. Talvez você que precise voltar ao centro da vontade de Deus. Precisa voltar a ter certos comportamentos. Eu não sei, mas o Senhor falou contigo essa noite. Amém? Graças a Deus. Vamos estar encerrando, agradecendo a Jesus. Olha para alguém do seu lado e diz, se você já entregou a sua vida a Jesus, não quer logo hoje voltar ao ponto de partida, de onde tudo se inicia, se arrependendo e dizendo, eu quero uma nova vida em Cristo Jesus?
Amém? Todo mundo já começou uma nova vida ou quer dizer assim, eu quero hoje zerar e recomeçar uma nova vida em Jesus. Tem alguém? Levante as mãos aonde você está e nós vamos estar orando. Olhe para essa pessoa que está lá, se você precisa ou você já entregou a sua vida para Jesus. Se não, se ele disse ou ela disse que não, ore por ela aí e abençoe essa vida. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo direcionamento. Oh, Pai, se estamos, ó Deus, na direção errada, se estamos sendo levados pela nossa vontade, pelas emoções, Senhor, que possamos hoje, pelo Teu Espírito, parar, para que, Senhor, Tu possa nos conduzir no Teu barco, ó Deus, aonde Tu queres nos levar. Assim como havia um povo, havia uma terra para Jonas. Também eu sei que existe um povo, uma terra, a qual Tu queres, Senhor, nos conduzir. E em nome de Jesus, que seja a Tua vontade nas nossas vidas. Muito obrigada, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e toda a igreja de Cristo. Diga... Vai em paz, que Deus te abençoe, Jonas.